África liberta em suas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. África liberta em suas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. No Brasil é o Dia Nacional da Mulher Negra e de Teresa de Benguela. Mais do que uma data no calendário, esse é um ato de resistência contínua e revolução permanente. É a resiliência das mulheres negras brasileiras, e no vídeo do Julho das Pretas de hoje eu vou falar de 5 coisas que você precisa saber agora sobre o movimento de mulheres negras brasileiras. Eu sou a Simone Nascimento e seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. E antes de mais nada, se inscreve aí, ativa o sininho pra gente continuar trocando aquela ideia. E deixa aquele joinha também pra fortalecer. Olha, a primeira coisa que eu queria dizer hoje é que existem muito mais do que 5 coisas pra falar. Mas o que eu vou falar na sequência é tipo o compiladão pra gente difundir muito nas redes sociais e fortalecer essa luta secular das mulheres negras brasileiras. Além disso, nós estamos no YouTube, né? Então tô pegando esse jeitinho de transformar as ideias e o papo reto no formato listinha. Então, número 1. A gente chama de movimento social as ações coletivas de setores da sociedade que buscam transformações. E geralmente as pessoas se unem quando elas se reconhecem como parte de uma mesma situação. No caso do movimento de mulheres negras, nós somos parte de um processo comum histórico e extremamente violento no nosso país. Nossas antepassadas eram mulheres africanas, foram sequestradas em África e submetidas à escravização no Brasil. Esse processo violento durou entre meados do século XVI e XIX, então nosso país teve mais anos com escravidão negra do que sem. Nossas ancestrais eram torturadas, elas trabalhavam em condições desumanas, sem direito a comer, vestir, morar, eram estupradas, tinham seus filhos vendidos como escravos também. E pior, quando esse processo chegou ao fim, em 1888, no que chamamos de falsa abolição, elas e nós, seus descendentes, não foram reparados pelo Estado brasileiro. Só que mesmo após 132 anos da falsa abolição, nós, mulheres negras, ainda sofremos com as consequências desse processo e de forma intergeracional sempre lutamos contra isso de geração em geração, desde a primeira viagem pelo Atlântico até os dias de hoje, porque os nossos passos vêm de longe. 2. Tá, Simone, mas então por que movimento de mulheres negras se já temos o movimento negro e o movimento feminista? Tcharam! Em primeiro lugar, é importante dizer que muitas de nós, inclusive eu, acreditamos na importância e construímos o movimento negro e o movimento feminista. Muitas outras não, mas o movimento de mulheres negras é nosso espaço de auto-organização, que une nossas experiências de exploradas e oprimidas enquanto mulheres e negras. Nós que somos a maioria da população brasileira, cerca de 25% segundo o IBGE, e mesmo assim ocupamos os piores espaços e condições de moradia, emprego, saúde, que estamos em primeiro lugar em todos os rankings de vítimas de violência, mas bem distante dos espaços de poder e decisão sobre a sociedade brasileira. Nossa organização enquanto mulheres negras acontece há muito tempo e está registrada, por exemplo, na história da Teresa de Benguela. Homenageada no dia 25 de julho, a Teresa foi uma líder quilombola que viveu durante o século XVIII, a Rainha Teresa, como ficou conhecida e lembrada por nós. Em seu tempo, ela viveu no Vale do Guaporé, lá no Mato Grosso, e ela liderou o quilombo do Quariterê após a morte do seu companheiro, o José Piolho, morto por soldados daquela época. Segundo documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas, com aproximadamente mais de 70 negros e 30 indígenas,
o quilombo resistiu da década de 1730 ao final do século. A Teresa foi morta após ser capturada por soldados em 1770. Alguns dizem que pode ter sido suicídio, outros execução, mas foi muito apagamento histórico, a ausência de informações sobre a Rainha Teresa, que a gente homenageia e luta pela memória e legado no dia 25 de julho. A terceira coisa que você precisa saber sobre o movimento de mulheres negras é que o próprio 25 de julho não surgiu do nada no calendário nacional. Aliás, demorou muito tempo para surgir. Em 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, foi criada a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas e definido 25 de julho como um dia da mulher afro-latino-americana e caribenha, e veio nesse sentido de evidenciar as experiências que só nós, mulheres negras, vivemos aqui no continente americano, por todos esses processos que eu falei e por sermos americanas. Aliás, eu falo mais desse termo no vídeo que eu falei sobre a Lélia Gonzalez aqui no canal. No Brasil, mesmo nós sendo a maior parte dessas mulheres negras do continente e desde 92 levantarmos a necessidade de se reconhecer o 25 de julho no calendário também oficial do nosso país, somente em 2014 a data se tornou parte do calendário oficial, a fim de visibilizar lideranças negras, o dia que se tornou o dia da Teresa de Benguela e o dia da mulher negra. Então, se você está gostando do vídeo, enquanto você vê o próximo ponto, curte o vídeo e se inscreve aí no canal para fortalecer essa narrativa que a gente está fazendo aqui. A quarta coisa que você precisa saber sobre nós, mulheres negras, que estamos em movimento, é que a nossa luta é pela verdadeira liberdade e essencialmente anticapitalista. Sim, porque o tempo todo o Estado e a sociedade tenta invisibilizar a história das mulheres negras brasileiras, que somos simplesmente responsáveis por fazer girar toda a roda desse país, as trabalhadoras mais exploradas e oprimidas dessa nação. O capitalismo, ele nasceu do processo que escravizou as nossas antepassadas e se mantém ao nos manter na base da pirâmide, como aquelas que não precisam de direitos sociais para viver. Então o Brasil, ele guarda a história de dezenas de mulheres negras antissistêmicas, anônimas, guerreiras brasileiras, e por isso eu estou fazendo uma série nas minhas redes sociais, @SimoneEnóis, durante o Julho das Pretas, apresentando todos os dias mulheres negras que são reverenciadas pelo movimento de mulheres negras como lideranças nossas e que apresentaram ideias inovadoras, tecnologias de resistência para mudar e construir uma verdadeira sociedade para as mulheres negras e para todos nós. A quinta coisa é que o movimento de mulheres negras está acontecendo nesse exato momento, sim, o tempo todo, como nas revoltas e rebeliões que marcam a história do Brasil, ou no primeiro encontro de mulheres negras, que foi realizado em dezembro de 1988 em Valência, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de 450 mulheres de 19 estados do país e foi precedido por encontros e seminários estaduais de mobilização e debate político. E 3 décadas depois, no Encontro Nacional de Mulheres Negras 30 anos, contra o racismo e a violência e pelo bem viver. Mulheres Negras Movem o Brasil era o nome, em 2018, que reuniu 1000 mulheres negras em Goiás, no centro do país. Ou ainda em 2015, quando 50.000 mulheres negras foram para Brasília, na Marcha das Mulheres Negras. Toda vez que você vê uma mãe negra lutando por justiça diante do assassinato do seu filho, ela está em movimento, como as mães de Maio, de Osasco, Barueri, ou ainda as mulheres negras sem teto, levantando lona preta, ou as catadoras que se organizam em cooperativas e resistem. Agora mesmo, na Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que todo dia 25 de julho ocupa as ruas aqui na minha cidade, mas que esse ano, devido à pandemia, acontece online e com intervenções visuais em toda a cidade, sem aglomeração e lutando pelas nossas vidas. Nesse vídeo eu falei de 5 pontos fundamentais sobre o movimento de mulheres negras brasileiras. Se você se interessa por discussões como essa, sobre esse tema, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com
com seu quilombo, o bonde todo para fortalecer. No início do vídeo eu estava cantando uma música, eu não canto bem, mas estava cantando. E eu lembrei muito dessa música enquanto eu escrevi o roteirinho. E diz assim: Luísa Maim, chefa de negros livres, e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual Tune de Palmares, soberana quilombola, e Filipa do Pará, negra ginga de Angola. África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas